E ainda falando de educação pública, depois da polêmica envolvendo o conteúdo programático a ser aplicado nas provas objetiva e discursiva do processo seletivo simplificado da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, a SEDUC retificou o edital. A Luciana Gavilha tem as informações. De fato, muitas polêmicas em torno desse processo seletivo. Vamos relembrar aqui que o deputado Lúdio Cabral, inclusive, fez denúncia e procurou o Poder Judiciário para suspender todo o processo de seleção. Um dos pontos alegados pelo parlamentar é o fato de que, segundo ele, o edital da SEDUC estaria fazendo exclusão de pessoas que têm riscos em relação à saúde, ou seja, deveriam trabalhar apenas na modalidade não presencial. Mas a SEDUC tem uma explicação e diz que não é essa a realidade do conteúdo do edital. Existem também questionamentos em relação à forma de pontuação que antes dava direito para as contratações. Agora não, vai ter de fato todo um processo mais criterioso. Os interessados terão sim que fazer provas. Então, sobre este assunto, eu vou conversar com a Flávia Emanuele Souza, que é secretária adjunta de gestão. Vamos começar falando então sobre a principal polêmica. Pessoas que pertencem ao grupo de risco de fato não podem fazer inscrição, não podem participar desse processo? Podem sim, Luciana, e devem. Convido todos estes para fazer a inscrição no site da Selecom. O que acontece? É importante a gente dizer, o Estado voltou desde outubro na modalidade presencial, ou seja, todos aqueles, mesmo do grupo de risco, que queiram trabalhar conosco e puderem trabalhar na modalidade presencial, podem sim fazer. Então, não é excluído o profissional que fizer parte do grupo de risco. Por que a SEDUC mudou, então, a forma de contratação? Antes acontecia através do currículo, da capacitação, havia uma pontuação a ser somada. E agora não, vai ter a realização mesmo de um certame, de provas. Por que essa modificação? Importante dizer que foi detectado pelos órgãos de controle externo a fragilidade do nosso sistema de pontuação anterior. Essa fragilidade se dá principalmente pela quantidade enorme de certificados falsos. Teve locais que eu tive que simplesmente cancelar. Alguns municípios, todo município foi cancelada a sua atribuição exatamente por causa de certificados falsos. Esse é um ponto. O outro ponto é toda a movimentação administrativa em torno dos nossos profissionais da educação para fazer uma contagem de pontos, que é uma questão administrativa. Nós somos educação, nós temos que ter mobilização no pedagógico. Por que a SEDUC, nesse momento, não faz o chamamento de 400 pessoas que passaram no concurso da educação, ao invés de realizar esse novo certame? São vagas distintas. Nós sempre vamos ter substituição na educação. Se uma professora fica doente, ela precisa ser substituída. Se eu tenho um projeto como agora, recuperação de aprendizagem, eu preciso do profissional lá, eu tenho que substituir. Então, essa não é uma vaga existente, é uma vaga que é necessário ser substituído. Essa é uma coisa. A outra coisa é vaga de concurso, que é para onde a pessoa fez, o município que ela fez tem que cruzar. O município tem que ter a necessidade daquela vaga e a pessoa tem que ter feito o concurso para aquele município. E ainda uma coisa, não é só professor, é professor de português, é professor de matemática. Então eu tenho que cruzar tanto o município como a disciplina que aquele professor dá aula. E é por isso que eu não consegui ainda chamar toda essa quantidade. Mas o edital está vigente e nós estamos chamando. Nesse momento, nós temos pessoas lá na CEPLAG tomando posse para entrar no nosso concurso. Obrigada, Flávia, pelas informações. Olha, só para a gente reforçar, então, a única mudança até o momento desse edital é o nome do estado, que estava Espírito Santo e é Mato Grosso. Portanto, as pessoas ainda podem procurar todo o certame através da internet para fazer a inscrição, que vai até o final desse mês de novembro. E a aplicação do processo seletivo acontece em dezembro. Luciana Gavilha para o Cidade Alerta Mato Grosso.